Gente, tudo bom? Agosto tem sido um mês bem fraco para cinema, pouquíssimas produções, pouquíssimos estúdios colocaram filmes ali agendados para agosto. Não sei porquê, sempre foi um mês interessante para o cinema ali com o fim do verão americano. Mas para séries, assim, tá pegando fogo. Inclusive com a volta de uma das maiores franquias dos últimos 20 anos, Game of Thrones, que volta com A Casa do Dragão ou House of Dragon. Obviamente fui lá assistir ao primeiro episódio e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei desse retorno da franquia Game of Thrones. Vamos de review de A Casa do Dragão. Bora lá! Bem-vindos àquele filme. Se você já é um recorrente nesse canal, bem-vindo de volta. Se não é, meu nome é Alex Costa e eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana tá rolando uma novidade por aqui ou nas redes sociais daquele filme, que estão todas na descrição do vídeo também. Mas bora lá, antes de falar sobre A Casa do Dragão, vamos falar de Game of Thrones. Eu assisti a todas as temporadas de Game of Thrones, e a primeira coisa que eu quero tirar do caminho é, sim, eu também acho que a última temporada foi horrível. Sem dúvida, não gosto do final da última temporada, acho que foi muito inferior a tudo que a série entregou. Porém, eu tô num time de gente que, ainda assim, reconhece que Game of Thrones é uma das melhores séries dos últimos 20 anos. Essa última temporada não desmerece tudo que as anteriores construíram. É uma série de momentos absurdos, momentos icônicos da televisão. E isso já colocava um peso enorme sobre A Casa do Dragão, porque depois de acompanhar toda Game of Thrones, o que fica com a gente? Esses momentos maravilhosos, esses momentos incríveis, mas ela tem também a vantagem desse desagrado com a última temporada, que dá para ela um espaço para vir trazendo uma proposta que converse mais com o que a série fazia antes da última temporada. E para mim é isso que esse primeiro episódio fez, tá? É claro que isso é consequência do sucesso de Game of Thrones, do que Game of Thrones virou, mas a gente começa em House of Dragon muito maior do que a gente começou com Game of Thrones. Esse episódio é infinitamente maior do que o primeiro episódio de Game of Thrones em todos os sentidos. Qualidade de produção, nível de investimento. E eu consegui observar aqui, pelo menos pra mim, que ele aprende todas as lições de Game of Thrones e ele já começa mostrando que a série vai ter tudo que era mais interessante em Game of Thrones. Essa excelência de produção, inclusive, já fica clara na primeiríssima cena da série, e eu vou dividir esse review, é importante falar isso também, em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre o episódio no geral, o que eu achei do episódio no geral, sem spoilers. Mais pro fim do vídeo eu vou anunciar que vai começar spoilers e eu vou falar dos meus momentos favoritos do episódio. Mas primeiro, falando sobre essa excelência de produção da série, tudo está maior, tudo está mais bonito. Design de produção, efeitos especiais, tudo está muito mais próximo das últimas temporadas de Game of Thrones, que já estavam refinadíssimas, e aqui eu acho que está até mais refinado, tá? A impressão que eu tenho é que esteticamente e sonoramente também eles constroem em cima de Game of Thrones e expandem. Eu acho que estava tudo com um visual muito interessante. E eu achei interessante também como eles claramente entenderam que Game of Thrones no fim era um grandíssimo jogo de xadrez. E o que eles fazem nesse primeiro episódio é posicionar as peças. É posicionar quem a gente vai acompanhar, quem são essas figuras no tabuleiro e qual é o start delas nesse jogo. Eu acho que a série já começa muito bem, porque eu tinha muitas dúvidas sobre o quão fácil seria fazer esse posicionamento da história, 200 anos antes da história de Game of Thrones, se isso não ficaria confuso, se as pessoas entenderiam. E eu achei que já começou muito genial quando eles começam com um letreiro explicando num texto grande que aquilo se passa 200 anos antes de Game of Thrones e reduzem esse texto a uma frase que está no texto que explica muito claramente. Então, assim, ele já se posiciona historicamente dentro do universo de Westeros muito bem. Muito bem. Segundo, ele posiciona os personagens. Ele apresenta os personagens e ele conta o background e a função de cada um desses personagens. Quem são os grandes ambiciosos? Quem são os grandes sábios? Quem são aqueles que estão mais voltados ali para serem uma boa pessoa no lugar errado? Tudo isso é colocado no tabuleiro de forma que você entende os seus players. E ele gasta esse tempo do episódio justamente com isso. Outra coisa que eu achei que a série faz muito bem é te trazer para o universo de Game of Thrones de volta em todos os aspectos. É muito interessante como a música não é exatamente a mesma música dos episódios de Game of Thrones, sendo, eles claramente regravaram o tema, ele te envolve aquela aura de Game of Thrones de novo, mas com o que novo? Tem algo de novo ali dentro. E é isso com a série toda.
A ambientação é muito familiar, os nomes são muito familiares, mas tudo ali tem um gosto novo. E é isso que a série precisava fazer. Ela precisava mostrar que ela está dentro daquele universo, mas trazendo uma proposta nova. Outra coisa que esse episódio faz muito bem também é trazer dois temas que eram importantíssimos em Game of Thrones, que é o papel da mulher dentro dessa sociedade, em contraposto ao papel do homem dentro dessa sociedade. Você tem cenas aqui, eu vou falar com spoilers depois dos meus momentos favoritos, que são colocadas uma contra a outra para mostrar exatamente como funciona o universo feminino e masculino dentro dessa realidade e as desvantagens de estar no universo feminino, tal como a selvageria do universo masculino. Eu achei muito interessante eles fazerem questão de trazer de volta isso, que foi algo que foi construído na série com o tempo, né? Por mais que Daenerys já estivesse ali desde o início, Cersei também, isso foi construído ao longo da série, e aqui a gente já parte de um ponto de, pois é, vamos lembrar que é assim que as coisas funcionam neste mundo. O que eu senti com a Casa do Dragão nesse primeiro episódio foi aquele sentimento que já tinha um tempinho que eu não estava sentindo, que é aquele do slogan da HBO de It's not TV, it's HBO, porque isso aqui mostra o diferencial de uma produção da HBO. Uma produção da HBO é outra coisa, é outro nível. E nesse sentido eu achei que o episódio já entrega. Pode-se dizer que o texto é um pouco mais genérico do que o de Game of Thrones, mas ainda tem tempo para ele se desenvolver. A gente está só no primeiro episódio. Eu acho que o primeiro episódio tinha que ser mesmo um pouco mais simples e objetivo para colocar as coisas no lugar e trazer a gente de volta para esse mundo. E ele é muito competente nisso. Agora a gente vai falar de spoilers. Porque eu quero falar dos meus momentos favoritos do episódio. Então se você não viu ainda, pode parar por aqui e volta depois para conversar comigo sobre isso. O momento inicial da série, eu já acho que é excelente eles fazerem isso, de já colocar uma grande tomada com o dragão e a menina em cima, logo de cara, para mostrar que vai ter dragões, vai ter muito voo, vai ter muita cena grandiosa com dragões. É a Casa do Dragão no nome e eles vão entregar isso. Achei isso muito inteligente. Eu achei inteligente também como eles usam a personagem da prima do rei para mostrar como uma rainha nunca seria aceita ali, justamente para conversar com o que vai acontecer lá na frente, que é de uma rainha ser nomeada. Então assim, você já tem desde o início o episódio inteiro falando sobre a rainha que nunca foi. Ao mesmo tempo você tem a excelente cena do parto da rainha, que é uma cena grotesca, é uma cena violenta, é uma cena dolorosa de assistir, e que muito genialmente é mostrada junto com o tal do campeonato pelo nascimento do filho do rei, porque mostra como a selvageria, a violência e a morte para o homem naquele lugar é esporte, é escolha, é quase como banal, e para a mulher não é opcional. Ali realmente ela é violenta, porque ela é uma violência, é uma selvageria que não foi escolhida, que é imposta. A cena é realmente muito bonita, muito difícil de ver, muito pesada. Assim, foi um momento que eu precisei parar um pouquinho o episódio. Eu achei muito interessante também a cena em que a mão do rei manda a própria filha, muito novinha, pro quarto do rei, porque mais uma vez você mostra um outro papel feminino ali também. O papel feminino de ser usado como carta política, que é algo que era muito mencionado em Game of Thrones, e aqui eles de cara já trazem pra mesa também. De novo, difícil de ver, doloroso de ver, mas que assim, já mostra os níveis em que a série vai trabalhar. Outro momento muito genial do episódio pra mim é quando o irmão do rei passa tranquilo por um julgamento, quando ele matou quase metade da cidade inteira com muita selvageria, sendo juiz e júri pela rua junto com a tropa dele, e ele só sofre consequências de verdade quando ele ofende. Então assim, se você quer matar a população inteira, tá tranquilo. Você ofendeu, eu soube que você ofendeu ao rei e ao herdeiro do rei, aí você se complicou. Isso mostra muito como uma dinâmica em Game of Thrones funciona. E por último, eu acho que o episódio termina numa nota muito interessante quando ele coloca a personagem da filha do rei ali sendo nomeada, vestida tal como rainha, na frente de uma sociedade inteira a aceitando como rainha, mas com uma super energia, com uma atmosfera de traição, com uma atmosfera de ninguém aqui tá aceitando ela. Tá todo mundo fazendo politicagem. Politicagem, jogo de poder e traição é o que define Game of Thrones. E é por isso que eu digo, esse episódio foi um episódio excelente, porque ele coloca tudo o que é mais interessante sobre Game of Thrones na mesa e deixa claro que é em cima disso que ele vai trabalhar. Se os próximos episódios seguirem assim, a gente tem possivelmente uma série do mesmo nível de Game of Thrones no seu ápice para acompanhar de novo. Isso é maravilhoso. Mas esse foi meu review do primeiríssimo episódio de A Casa do Dragão, nova série do universo de Game of Thrones. Me conta aí nos comentários se você já assistiu a série, o que você achou dela. Vamos continuar a conversa aí embaixo.
Não esquece de dar o like no vídeo se você gostou desse review e eu volto na próxima. Tchau, tchau!